Olá, meu nome é Tony Sikor. Sou ortopedista e tive uma experiência interessante na minha vida. Em 1994, eu tinha 42 anos. Estive em uma festa de aniversário comunitária para a família da minha esposa, porque havia 5 ou 6 pessoas fazendo aniversário em agosto daquele ano. Em 1994, foi fácil organizar uma festa para reunir todos naquele dia específico. Estávamos em um lugar chamado Atenas, Nova York, e estávamos em um lago chamado Sleepy Hollow Lake, que tem um nome um pouco sinistro devido à história das lendas de Sleepy Hollow. De qualquer forma, fui colocado responsável pela churrasqueira e fiquei lá fora fazendo isso. Era um lindo dia de verão. O céu estava limpo e fiquei fazendo meu trabalho o dia todo. Minha mãe não estava lá, então decidi ligar para ela para ver como estava. E não prestei atenção no fato de que o céu tinha escurecido e uma grande nuvem se formado sobre o lago. Mas eu estava ocupado, então não me importei com isso. Fui até a frente do edifício onde alugamos um salão. Na frente do edifício havia um telefone público, então caminhei até a frente do prédio e peguei o telefone. Liguei para minha mãe, mas ela estava ocupada e não atendeu. Depois de discar 5 ou 6 vezes, decidi: bom, vou desligar e tentar novamente mais tarde. Quando comecei a afastar o telefone do meu rosto, ouvi uma grande explosão e um enorme raio de luz saiu do telefone e me atingiu no rosto. Eu não percebi o que havia acontecido. Uma tempestade se formou e um raio atingiu o edifício. Veio do telefone, me atingiu no rosto e me jogou para trás como uma marionete. Enquanto voava para trás devido ao impacto e à sensação estranha de estar indo para frente, fiquei muito confuso, porque pensei que era algo realmente estranho, o que havia acontecido. Então fiquei lá parado e olhei ao meu redor. Olhei para a frente e lá estava o telefone pendurado. Olhei para a direita e havia uma escada que subia para o segundo andar. Não conseguia entender o que estava acontecendo porque sabia exatamente o que havia ocorrido. Não havia lápis de pensamento nem memória. Agora, tudo era diferente e não fazia sentido. Nesse momento, ouvi minha sogra gritar lá em cima nas escadas e ela desceu voando, correndo em minha direção. E pensei, isso não pode ser bom. Mas era como se eu não conseguisse ver onde estava. Eu estava bem na frente dela quando ela desceu correndo as escadas. Ela não percebeu que eu estava ali. Correu para a esquerda e eu pensei, certo, vou te seguir por ali. Então me virei e comecei a andar na direção em que ela ia. Me encontrei comigo mesmo. Fiquei totalmente em choque. Vi que meu corpo estava no chão e toda aquela gente estava ao seu redor. Caminhei até o corpo e percebi que, meu Deus, eu estava morto. Pensei, sabe, fiquei um pouco decepcionado porque pensei que deveria haver algum tipo de coisa que acontece quando você morre. Sabe? Se nos tocam ou assobiam ou algo assim. Mas não ouvi nada. Foi apenas um segundo. Eu estava na frente do telefone e, no segundo seguinte, estava voando para trás. Então, tive essa sensação estranha de ir para frente, que eu suponho que era eu saindo do meu corpo. Agora, eu estava enfrentando o fato de que o projétil estava no chão, mas minha consciência estava comigo. É muito importante perceber isso porque, enquanto eu estava ali, tive esses pensamentos acelerados e percebi que, meu Deus, estou consciente. Sou a consciência desse invólucro vazio no chão e percebi que, quem quer que eu seja, sempre sou. Não há ruptura de consciência. Não existe tal coisa como morrer. Sim, morremos, mas não deixamos de existir. Continuamos e a consciência continua enquanto estou lá parado e observando, tento chamá-los, mas ninguém podia me ouvir ou me ver. Pensei, bem,
Isso é realmente estranho. Atrás de mim, havia uma senhora esperando para usar o telefone, provavelmente a 5 metros atrás de mim. Ela e sua filha estavam lá. A filha tinha entre 12 e 13 anos. Ela estava esperando para usar o telefone porque queria ligar para uma de suas amigas. Sua mãe estava sentada ali com ela. Aconteceu que sua mãe era enfermeira e começou a se abaixar para fazer RCP. Nesse momento, pensei, ninguém pode me ouvir. Ninguém pode me ver. Estou me sentindo estúpido, simplesmente parado aqui. Então, por alguma razão, me virei e comecei a subir as escadas porque queria ver minha família. Quando comecei a subir as escadas, foi muito estranho, porque normalmente olhava para o chão para ver onde estavam os degraus, para não tropeçar e cair de cara. Quando cheguei ao 3º degrau, percebi que algo estava acontecendo com minhas pernas. A forma estava começando a se dissolver. E eu pensei, uau, isso está fugindo do controle. Continuei subindo as escadas e, quando cheguei em cima, não tinha forma alguma. Era apenas uma bola de energia. Nesse momento, as escadas se abriram para a esquerda e eu não me importei. Simplesmente atravessei a parede e saí do outro lado, bem acima da cabeça da minha esposa. Ela estava sentada em uma cadeira e pintando rostos de crianças, já que havia várias crianças ali, todas pequenas. Olhei para ela e para meus filhos e tive a sensação de que eles estariam bem. Continuei caminhando. Era como se eu estivesse em uma esteira sobre a qual não tinha controle. Então, me movi diagonalmente pela sala. Quando atravessei o teto, as coisas começaram a ficar interessantes, porque imediatamente caí em um rio de pura energia positiva. Era uma luz brilhante de cor azulada que simplesmente permeava o que parecia ser uma fonte distante. Mas se irradiava por toda parte. Isso me lembrou da minha infância. Eu nadava em um riacho que tinha uma parte funda e água cristalina e me deitava no fundo para olhar o sol. O sol brilhava através da água e os raios tinham um aspecto deslumbrante. Isso me lembrou disso. Mas o surpreendente dessa luz era que, se você pudesse imaginar a maior paz absoluta, isso era tudo o que havia naquela energia. Eu a chamo de energia porque não apenas conseguia ver a energia que vinha, mas também pude senti-la. Eu realmente pude ver a forma da energia. O que era muito estranho, porque eu estava olhando para ela. Posso dizer que essa energia foi o que fez tudo acontecer. Eu estava observando as árvores e as encostas e podia ver fios elétricos. Era quase como uma onda senoidal, uma vibração de baixa frequência que percorria tudo. E eu pensei, isso deve ser energia divina. Isso deve ser o que faz tudo. Eu fui inundado com nada além de amor e paz. Não acho que posso descrever de outra forma. E pensei que isso era o melhor que havia acontecido comigo. Que alguém pudesse experimentar isso enquanto flutuava. Nesse rio de energia pura e positiva, tive uma lembrança dos altos e baixos anteriores da minha vida. Era quase como uma colagem. Não foi detalhado de forma alguma. Foi um relâmpago de uma imagem disso, uma imagem daquilo. E havia um certo conhecimento que acompanhava as imagens, semelhante ao que você veria agora. Você olha uma imagem e 1000 palavras vêm com ela. Fiquei maravilhado para onde estava indo, porque era uma viagem realmente incrível. Sabia que estava indo a algum lugar porque tinha velocidade e direção. Estava me levando a algum lugar. Não fazia ideia de para onde estava indo, mas, naquele momento, isso não importava. Fiquei muito impressionado com quão maravilhoso foi. E à medida que avançava, cheguei a um ponto em que estava absolutamente fascinado com para onde estava me dirigindo e o que estava acontecendo. Então foi como se alguém tivesse acionado um interruptor
e de repente voltei ao meu corpo. Lembro que, enquanto estava inconsciente, gritei para mim mesmo: por favor, não me faça fazer isso, não quero voltar. Fiquei furioso porque, em primeiro lugar, doía muito. Passei da felicidade absoluta a nada além de dor, porque aquela coisa me atingiu no rosto. Me deixou uma queimadura na boca e outra no pé, por onde saí. Essas coisas realmente doem, e pareceu que se passaram muitos minutos até que consegui abrir os olhos e até mesmo recuperar a consciência. Quando fiz isso, olhei e havia uma enfermeira sentada ao meu lado. Queria agradecê-la por ter salvo a minha vida, mas a única coisa que consegui dizer foi: está tudo bem, só um médico. Ela riu e disse: bom, você não estava assim há um minuto. Fiquei me sentindo muito estúpido por ter dito isso. Eu disse: está bem, os circuitos não estão funcionando muito bem, então vou ficar quieto. Nesse momento, a polícia chegou e quis me levar em uma ambulância, e eu disse: de jeito nenhum, não vou ficar sentado no hospital por horas apenas para que alguém me diga que você foi atingido por um raio e que está vivo. Também não estava pensando com clareza naquele momento. Não sei por que eu deveria ir embora, mas não fui. Pedi que me levassem para casa. Enquanto dirigia de volta para casa, liguei para o meu cardiologista e para o meu neurologista e pedi que me examinassem. E todos o fizeram. Todos disseram a mesma coisa: sabe, você teve sorte de estar vivo. E assim são as coisas.